Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Nós estamos voltando para mais um Reflexões Psiquiátricas. Vamos conversar com o arquiteto Fernando Brandão. Derico, boa noite. Carla, boa noite. Márcia, boa noite. Boa noite, meus amigos e amigas. Elaine, boa noite. Cristiane. Daniel, boa noite. Olá, Maia. Boa noite, Elaine. Chegou o nosso convidado, o professor Fernando Brandão. Boa noite, doutor. Está me ouvindo? Óbvio que você... Você está me ouvindo bem? Agora eu estou ouvindo. Mas não estou te vendo. Não está me vendo? Agora eu estou. Não estão me ouvindo, nem me vendo? Vamos ver se eu ponho no 3G. Vamos ver. Agora? Oi, melhor agora? Agora tá bom. Tá bom? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Mas tem um delay. Acho que agora sim. Vamos ver se dá. Vamos ver. Ah, tá ouvindo e vendo. Tá bom. Fernando, muito, muito, muito obrigado. É um imenso prazer conhecê-lo, né? Imenso prazer conhecê-lo mais ainda depois de que eu me aprofundei na sua vida profissional e fiquei absolutamente encantado com a tua carreira. Aliás, gostaria de agradecer a amiga em comum, a Sheila Novick, que nos apresentou, não foi isso? Exato. Bom, e agradecer a confiança. Não nos conhecemos e você me oferecer essa oportunidade de conversar com você. Muito obrigado mesmo. Tá aqui, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com você, nessas suas apresentações semanais. Obrigado, Muito obrigado. Escuta, Fernando, eu vou pedir, como peço habitualmente, se você pudesse nos contar um pouquinho da tua trajetória, mas só um pouquinho mesmo, porque a sua trajetória é tão bonita aqui que aí eu vou explorar melhor isso. Como é que surgiu a arquitetura? Como é que você foi para o curso de arquitetura? Como é que foi essa tua opção? Bom, eu sou de São Paulo.
e fiz faculdade em Santos. Me formei em 85. Desde então, eu trabalho na área promocional, comercial e corporativa. Faço muito pouco residências. Eventualmente, eu faço projetos para amigos de residências. Um grande cliente meu é a Livraria Cultura, um projeto que é um cartão de visita meu e eu sempre comento a Livraria Cultura porque todo mundo conhece, né? Então é fácil se tornar uma referência. Mas e aí, outra fase importante da minha vida, depois de muitos anos trabalhando aqui em São Paulo, em 2009 eu ganhei o concurso para o pavilhão brasileiro na Expo Xangai. Naquela época, a China queria botar 10 universidades entre as 100 melhores do mundo e o quesito professor estrangeiro, não existiam professores estrangeiros na China. Foi criada uma instituição, a qual eu pertenço. Essa instituição, na área de arquitetura, aproveitou a Expo e convidou 8 arquitetos dos pavilhões mais populares da Expo. O Brasil tinha ido muito bem na Expo. Foi, até hoje, o maior evento brasileiro no exterior. Foram quase 3,5 milhões de visitantes em 6 meses de feira. E, sendo assim, o Brasil ficou em 5º lugar e me convidaram para dar aula e a contrapartida era abrir um escritório em Xangai. E que eu vim abrir em 2012. Então, quase 10 anos de China já. Quase 12 anos de China, mas 10 anos lecionando e circulando pela China, dando palestras, workshops e cursos. Mas até você chegar a isso, quer dizer, quando você é responsável pelo pavilhão, você já tinha feito uma larga carreira aqui no Brasil. Quer dizer, você Sim, já tinha uma... Né, antes de chegar lá, você já tinha uma carreira consagrada aqui no Brasil. Como é que foi isso? Esses primeiros 20 anos eu já estava estabelecido aqui em São Paulo, com trabalhos reconhecidos, já tinha sido muito premiado. Eu fui vice-presidente também da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, razoavelmente sucedido na minha profissão. Eu nunca tinha dado aula, eu só tinha dado aula num curso de pós-graduação, mas foi durante um semestre só. E na China eu fiquei surpreso, eu adorei dar aula lá. Os estudantes na China são muito receptivos, foram muito receptivos ao nosso repertório, à nossa maneira de ensinar. E você tem uma ideia, eu conheço nessa andança pela China quase 120 cidades. Eu dei aula mais ou menos umas 30 universidades na China, palestras, né? Mais ou menos é isso, resumindo rapidamente. Bom, a obra que a mais conhecida, você disse Cartão de Visita, mas tem coisas maravilhosas que eu vi aqui. Você fez a ICEP Portugal, foi celebrando os 500 anos de Brasil, Sesc Guarulhos, Museu de Arte Contemporânea Ouro Preto, Escola Padre Cícero. A Livraria Cultura foi a tua maior exposição para o público em geral, para o não arquiteto, não é? Como é que surgiu essa oportunidade? Sem dúvida. Eu conheci a família Herz em 96. Fui convidado a fazer uma primeira loja no Conjunto Nacional. Logo em seguida, eu fui convidado a fazer a primeira mega store deles, que foi no Shopping Vila Lobos. A Livraria Cultura Vila Lobos já foi premiada, já foi reconhecida como um bom projeto de arquitetura. E depois disso, eu cheguei a fazer 14 livrarias no Brasil todo, e sendo a do Conjunto Nacional a maior de todas, e na Avenida Paulista, que é um ponto excepcional, né? E é uma loja que quebrou todos os paradigmas do comércio de livros, até paradigmas mundiais. Você tem uma ideia, no auge da loja do Conjunto Nacional, ela recebia quase 15 mil pessoas por dia de visitas, e ela chegava a vender 5 mil livros, 2.500 tickets dia.
É. Então, é um fenômeno comercial, né? Ela chegou a mudar hábito de leitura das pessoas, chegou a mudar os conceitos de comércio de livro. Foi um projeto muito importante, interessante, né? É. A Livraria Cultura, bom, eu sou um leigo, então eu me sinto absolutamente à vontade de te perguntar. Tem a parte central da Livraria Cultura e depois tinha lojas ao lado. Tinha loja de arte, loja de comics, loja eu acho que era de línguas estrangeiras. Isso fez parte do projeto? Por que essas coisas ficaram anexas? Não, elas ficaram anexas porque o sucesso da loja grande foi muito excepcional e surpreendente. Você tem uma ideia de como quando eu projetei a loja onde antigamente ficava o Cine Astor, só para você ter uma noção da escala do que aconteceu com a loja, né? A gente fez um café, que era o café do Viena, dentro da loja, e a previsão otimista do café é que esse café vendesse 1.000 cafezinhos por dia. Na primeira semana de café, a loja de café vendia 1.000 cafés por dia. O mesmo aconteceu com a loja grande. A gente não tinha, e foi uma bagunça a primeira semana. A loja não tinha vendedores, não estava preparada para esse sucesso, né? Esse bom problema, tivemos de contratar quase 15 funcionários para trabalhar à noite, para arrumar a loja, porque a loja se transformava numa bagunça, todo mundo tirava livros do lugar. À noite foi contratado um pessoal para organizar a loja para o dia seguinte. Então a loja se tornou um fenômeno comercial muito rápido. Na primeira semana a previsão foi de 1 para 10, imediata. E essa loja antecede a sua ida para a China? Antecede. A loja é de 2007. O concurso para o pavilhão brasileiro aconteceu em 2009. E aquele dragão que tem lá, o que é? Então, quando a gente projetou a loja do Vila Lobos, era a primeira Mega Store e a gente queria fazer uma sessão infantil muito original. E eu lembrei das minhas relações que eu tinha na minha infância e eu lembrei de uns brinquedos. Meu pai era médico e todos os sábados ele me levava ao Hospital do Câncer, ali na Vergueiro. Na Vergueiro. E no subsolo do hospital tinha os brinquedos de madeira. E tinha os dinossauros, tinha umas figuras pré-históricas, todas em madeira, coloridas, né? E, coincidentemente, no ano que a gente fez o projeto da loja Vila Lobos, era o ano chinês do dragão. Olha. Foi coincidência. E o dragão é o único animal da fábula infantil que não existe, ele é pura fantasia. Então, era uma homenagem à criatividade e à fantasia. E foi feito o dragão, que se repetiu. Toda loja tinha um dragão diferente e virou a marca registrada da Livraria Cultura. O engraçado é que parece uma antevisão do que vai acontecer depois, né? Essa história do dragão achei ótima. Aí eu fui para a China em 2010 e na minha primeira reunião com os diretores da universidade, que era a sede dessa instituição de professores estrangeiros, eu fui um dos primeiros professores a ser convidado a participar dessa instituição. Num jantar com eles, já um pouquinho alto, porque eles bebem muito durante o jantar, eu reparei que todos os chineses que estavam na mesa com a gente tinham um nome ocidental. E, eventualmente, já um pouquinho alto, eu perguntei, se vocês têm um nome ocidental, eu quero o meu nome chinês. Um dos diretores virou e falou assim, o seu nome é Long. Long significa dragão em chinês. Adorei. Porque ele falou assim, você é pai de muitos dragões, né? Toda loja, que eles conheciam o meu projeto da Livraria Cultura. Ele falou, como você é pai de muitos dragões, seu nome chinês é Long. E eles tentaram traduzir o meu nome, Brandão, para o chinês, através do som da palavra. E de Brandão, eles não falam nem Bran, nem Dão, ao tio. Então eles acharam uma palavra chinesa parecida com Bandao,
que era Baidu. Baidu é o Google chinês, que é o sim. Baidu.com. E Baidu significa ajudar as pessoas. Então eles me batizaram de Lom Baidu, o dragão que ajuda as pessoas. Eu adorei a, a imagem do nome. Eles pegaram um cardápio do restaurante, todos assinaram e eu fui, entre aspas, batizado de Lom Baidu, Batizado. o dragão que ajuda as pessoas. O Rui está falando aí para você falar da sua entrevista com Oscar Niemeyer. Rui, está aqui no roteiro. Já estudei a fundo o moço aí, então vou perguntar isso do Oscar Niemeyer daqui a pouco. Então, deixa eu te perguntar, eu já chego lá, só quero terminar o da Livraria Cultura. Uma coisa que ao leigo surpreende, e é um cartão de visita, é um ponto turístico. O cara às vezes não vai lá nem para comprar livro, vai lá para conhecer. É aquele declive. Você entra ali por onde era o Astor e aí tem aquele declive. Por que aquela solução? Não entendi. Por que aquilo? É muito interessante, mas eu nunca tinha visto aquilo. Então, originalmente ali era o Cine Astor. Todos na nossa idade lembram desse cinema. Você estava no nível da Alameda Santos, você subia 4 metros de altura, onde o cinema permitia aquela rampa que era a inclinação natural da plateia, que ao fundo tinha a tela do cinema. Tá. Aquela inclinação é o piso original do cinema antigo, do Astor. E aí o projeto resultou em preservar essa inclinação. Houve um trabalho de engenharia muito grande, porque todos os novos mezaninos que ficavam naquele espaço vazio do cinema tiveram de se apoiar no segundo subsolo do Conjunto Nacional. Então houve uma engenharia grande para sustentar a loja lá embaixo. Mas essa é a razão da gente ter o piso inclinado, o piso original do cinema. E deu origem a um pequeno teatro lá em cima também, né? O Eva Herz, não é? O Eva Herz também fazia parte do programa da loja, ficou no primeiro mezanino da loja. Deixa eu te perguntar uma coisa. Infelizmente, a Livraria Cultura, você fez várias culturas, né? Fez várias culturas pelo Brasil aí, né? E, infelizmente, algumas delas... 14? Chegamos a fazer 14 lojas. 14. E, infelizmente, algumas delas, em função da crise, foram fechando. Eu me lembro de uma que tinha na Senador Dantas, no Rio de Janeiro, não tinha? Isso, que muito acabou bonito. Fechando. Exato. É isso que eu ia te perguntar. A hora que você cria um negócio desses, é seu filho, né? É uma obra sua, é o seu filho. A hora que fecha aqui, fecha Campinas, fecha Brasília, você não se sente, mas é uma obra minha, o que vai acontecer com isso? Qual a função que vai ser dada a isso depois? Quem vai herdar isso? Você começa a se sentir preocupado com esse tipo de coisa? Olha, eu acho que é um pouco a ordem natural das coisas. A arquitetura, por conceito, por princípio, ela é efêmera. Tudo tem um começo, meio e fim. A gente passa, hoje em dia, o mundo passa por uma revolução, a tecnologia está revolucionando o mundo de tal maneira, a gente não pode exigir que permaneça aquela estrutura toda atendendo a uma demanda que vai diminuindo e vai se transformando com o tempo, né? As lojas da Livraria Cultura eram pertinentes naquele tempo onde as pessoas precisavam ter acesso a livros de maneira física e presencial, usando essa palavra nova, né? Mas o comércio eletrônico veio e foi atropelando o mercado de livros. Eu acho que isso é normal e faz parte da vida, né? A vida se transforma muito rápido, né? Não fico muito triste, não. Não, é engraçado, porque eu sempre achei que um arquiteto fizesse algo para, ou pelo menos a fantasia de perdurar sempre. Isso vai durar, vai ser eterno o que eu construo. Não é assim. Não, tem gente que tem essa fantasia ególatra, né? Eu não tenho. Eu sou uma pessoa que me desvinculo dos projetos porque eu não faço o projeto para mim. Eu tenho uma relação, eu entendo a arquitetura como resultante de
da vontade das pessoas, dos clientes, dos clientes dos meus clientes. Eu não faço arquitetura para mim nunca. Mas então, eu vou embarcar nessa também que você está falando. Até onde você abre a possibilidade de um cliente mexer no seu projeto? Quer dizer, até onde você admite o cara ficar modificando o seu projeto? Tem uma hora que você fala assim, peraí, isso já não é meu, já não tem mais a minha cara, quer dizer, já não me pertence. Qual é o limite dessa conversa? Olha, eu sou um batalhador pelas minhas ideias e pelos meus argumentos, mas eu permito que o cliente participe 100% e adoro quando ele está inteiro nas discussões. Livraria Cultura é um exemplo bem típico dessa minha relação com meus clientes. Eu sempre briguei muito com eles e sempre resultou em projetos melhores, porque meus clientes entendem de livros. Eu, eu entendo da espacialização do programa. Então é muito razoável trocar de igual para igual com o meu cliente. Eu sempre batalhei muito, eu sempre permitia que a ideia do meu cliente superasse a minha quando eu percebia que o argumento dele era mais forte que o meu. Eu sempre achei muito razoável e adoro esse embate, mas desde que eu perceba que o cliente está inteiro na discussão. Quer dizer, nunca chegou um pouco... Desculpe, para terminar. Nunca rompi com clientes. Eu tenho clientes de longas datas. A minha carteira de clientes é uma carteira tenho clientes de 15, de 20 anos e clientes que se tornaram grandes amigos meus, mas nunca entreguei os pontos, nem eles. Tá. Quer dizer, agora você acabou de responder. Você nunca chegou a um ponto onde você disse isso deformou tanto a minha ideia original que não dá para continuar. Isso nunca ocorreu. Não, a priori, eu sou um arquiteto autor, né? Eu tenho uma linguagem. A pessoa, quando me contrata, já espera algum tipo de atitude, de linguagem, né? Então, como eu costumo me dedicar 100% ao meu cliente, então não existe dúvida. Eu nunca tive esse tipo de problema, não. Sempre fui... Eu tenho quase 3.000 trabalhos realizados. Muitos não foram realizados, obviamente, mas o conjunto da obra é muito positivo em função até dessa postura de participação dos clientes, de dividir o resultado com eles, com meus arquitetos, meus estagiários. Eu não tenho essa vaidade de ser o único sábio. Sim. O Rui, que deve ser seu amigo, muito gentil aqui, está nos acompanhando, ele falou assim, fala do seu encontro com Oscar Niemeyer nos anos 80. Aliás, no booklet que você gentilmente me ofereceu, você fala desse encontro e foi um momento interessante, importante, parece que é relevante, né? Ele é muito importante que eu estava na faculdade fazendo a minha tese, sem saber o que fazer como projeto, eu comecei a visitar os grandes arquitetos aqui de São Paulo. Fui visitar o Paulo Mendes da Rocha, Nestor Goulart, Sanovic, Júlio Kaczynski, os arquitetos da época de 25 anos atrás, até que me dei conta que eu tinha de conversar com o pai de todos. Eu falei, quer saber? Vou conversar com o Niemeyer. Peguei um cometão, fui para o Rio de Janeiro, cheguei em Copacabana, tenso daquela eventual encontro. Fiquei quase 2 horas. Você marcou com eles? Você marcou ou você foi na raça? Não marquei, fui na raça. Fiquei quase 2 horas criando coragem para tocar a campainha do escritório dele, pensando na minha vida, porque se Deus falasse não, eu tinha de decidir fazer outra coisa na minha vida, né? Era quase os imperadores romanos, né? Faziam o sinal. Fazer assim, né? Se ele fizesse assim, acabou a minha vida, né? Até que criei coragem, estava quase fim da tarde, ele subiu o prédio, subiu o mezanino, bati na porta dele, ele atendeu a porta e perguntou se eu queria emprego. Eu falei, não, estou aqui pela minha tese. Eu falei, então entra. Ele estava sozinho no escritório, ele me permitiu gravar, eu tirei uma foto dele,
E se tornou uma entrevista muito interessante, porque era um jovem arquiteto querendo falar sobre o futuro, com as dúvidas em relação à profissão, ao que fazer da vida, inclusive perguntando qual o compromisso que eu tinha com aquela escola de arquitetura, com o modernismo, com o racionalismo. Eu tenho que fazer o que vocês fazem. E ele muito simplesmente falou assim, você não tem nenhum compromisso comigo, nem com essa tal de escola. Esses professores seus, eu não tenho procuração nenhuma minha. Você pode fazer o que você quiser. Você tá ali. Então eu considero que eu recebi um green card do Niemeyer, e eu fui atrás da minha linguagem. Eu fui descobrir o porquê de se fazer arquitetura, quais seriam e uns anos antes eu tinha feito uma viagem de mochila pela Europa, e eu comecei a perceber que a arquitetura era fruto, a boa arquitetura é fruto de hábitos e valores de um povo, de um cliente, e eu acabei descobrindo os valores de Brasil. Hoje em dia eu me considero mais barroco do que modernista, ou um pouco dos dois misturados, mas eu passei a criar minha arquitetura, criei um repertório meu. Alô? Oi, estou te ouvindo. Oi. Então foi essa. Niemeyer foi importante porque ele me deu liberdade de eu descobrir minha linguagem. Parece uma carta de alforria, né? Vai lá e faça o que você quiser. Né? Exatamente. Porque na época o modelo Niemeyer era um modelo a ser copiado? Os estudantes tinham como modelo a ser copiado? Então, era pior que isso. Existia uma escola paulista de uma maneira de se fazer arquitetura, que era uma adaptação uma adaptação do modernismo que vem de Niemeyer e vem dos cariocas, que é um modernismo brutalista. O que quer dizer brutalista? Explica para o... É um modernista racional, assim, minimalista, de grandes formas, de escultórica. Brasília, é isso, é Brasília. Brasília é a FAO, são projetos mais duros, né? Niemeyer brinca com curva, brinca com sensualidade, ele tem um discurso barroco de beleza, em que os modernistas paulistas não têm. Eles são mais brutos, né? Por isso essa arquitetura brutalista, pesada e cinza, né? O Niemeyer é mais sensual, no meu ponto de vista. E até aí a gente percebe um pouco da raiz barroca nas obras do Niemeyer, porque ele é mais lúdico do que a arquitetura paulista. Né? Você escreve sobre você, num determinado trecho você diz assim, eu tive poucos momentos onde eu tive interesse em salvar minha memória profissional, bem como a pessoal. Né? Você vem falar um negócio desse para o psiquiatra precisa te perguntar, que negócio é esse? Quer dizer, você olha para frente, a tua memória passada não é inspiradora. Por que você escreveu esse trecho? O que isso significa? Olha, a profissão de arquitetura é uma profissão que pensa o futuro sempre, né? Eu acho que o arquiteto projeta, né? Quando eu pego um projeto de um cliente, quando eu recebo uma encomenda de um cliente, é para pensar o que vai ser aquela casa daqui a um ano, o que vai ser aquela livraria daqui a 6 meses. É sempre projetar lá na frente, né? É um pouco o arquiteto tem um pouco desse vício de planejar lá na frente. E eu não tenho muita... O passado é uma passagem. Eu não tenho grandes apegos com o meu passado, não. Nem pessoal, nem profissional? Nem pessoal, nem profissional. É lógico que o que a gente vai fazendo é uma escola que vai se acumulando, é repertório acumulado, é aprendizagem, e a gente vai evoluindo. Eu sou muito ligado, eu acredito que eu sempre estou inovando, estou criando, porque eu não me apego a fórmulas, nem a cartilhas.
a cada pertinência me leva a um projeto novo, a cada situação me faz eu pensar novo. Eu procuro desenvolver sensibilidade, e nesse sentido é o que eu ensino para os meus alunos, como estar inteiro e aberto a situações novas, né? Para você não ter cartilha. É uma coisa que esse é o vício da arquitetura brasileira, né? Ele acredita que existe uma cartilha de fazer arquitetura modernista. Isso é falso. O mundo está sempre em movimento, o mundo está sempre exigindo novas situações, e a arquitetura tende a responder esse processo dinâmico, né? O booklet que você me ofereceu para ler, eu achei muito interessante, porque ele é muito confessional. Ele fala muito de você, das suas emoções, dos seus sentimentos. Estou achando que viu um negócio profissional, técnico, matemático. E você fala muito de você, fala de como olho para o futuro. Você tem essa coisa também, não é só uma coisa do projeto lá, você tem uma coisa muito confessional, não é? Esse livro eu estava comemorando ou celebrando 30 anos de profissão, quase 60 anos de idade. Eu estava na China, e na China, de uma certa maneira, muito solitário, porque é uma aventura solitária você ir para o outro lado do mundo. E eu resolvi fazer um balanço, tanto que o livro, eu agradeço a todo mundo que eu lembrei que teve uma participação na minha vida. Eu gasto páginas com agradecimentos. Sim. E a arquitetura faz parte da minha vida. Eu não sei separar o lado profissional do lado pessoal. Então, de certa maneira, é um livro que eu faço esse balanço com o pouco que eu tenho da memória, ou o que ficou do passado. Não tive grandes pretensões, sei lá, existenciais, literárias. É um livro fácil, ele se tornou um objeto de presente. Na China, era muito difícil me relacionar com o cliente, então essa simbologia do gift, de você doar um presente, eu achava muito estranho você, do Brasil, fazer com que a pessoa se interessasse. Então eu criei um objeto que vinha dentro de uma caixinha, com design chinês, e eu presenteava meus clientes na China. Eu sou muito atento ao caráter simbólico das coisas, sabe? Como fazer com que as pessoas preservassem esse meu pequeno legado, sabe? Então eu tinha como eu falei, minha vida numa caixinha, né? 30 anos dentro de um book. Ele é um pequeno livro de 10 por 10, é um cubo de 10 por 10 por 10. Ele tem 800 páginas. Talvez seja o maior livro de arquitetura que existe. Mas foi muito honesto da minha parte fazer ele naquele momento. Eu vi em PDF, né, que você me mandou. É lindo, Sim. né? Está em português, em inglês, em chinês. Né? Agora, gostei de você dizer que é um pequeno legado seu, ou seja, você também está querendo deixar alguma coisa na memória das pessoas, na memória do que você fez até hoje, não é? Pode ser. Esse é o meu lado egoísta, talvez. Olha, uma pessoa que nos acompanha muito querida, que é a arquiteta Helenice Manresa, ela diz assim: em seus projetos, com formas definidas, você usa cores muito fortes. Você gosta de cores muito fortes? Qual é o intuito? Aliás, eu fui ver alguns dos seus trabalhos, eu vi um laranja maravilhoso que você usou. O rapaz te pergunta, é laranja o quê? Laranja mamão? Laranja... Exato. Você gosta de... E eu gosto muito de laranja. Você tem essa coisa, gosta das cores fortes, marcantes nas suas obras? Então, quando fui, minha tese de faculdade é uma tese sobre a busca da nossa identidade, né? Arquitetura como resultado de identidade. O Brasil é um país que sob o sol, né? É um país tropical, é um país... Eu fui estudar os artistas brasileiros, os artistas... Você olhar Portinari
pinta as cores do Brasil, né? Aquelas cores, não cores vivas, são cores queimadas do sol, né? Não é o vermelho Ferrari, né? É o vermelho terra, né? O vermelho é o amarelo mostarda, Queimado, né? Queimado pelo sol, né? É. E são as cores que eu geralmente brinco na arquitetura. O Brasil é muito lúdico, o Brasil é carnavalesco, o Brasil não é um país minimalista, né? Os arquitetos têm essa retórica de criar projetos muito racionais. Nós não somos nem racionais nem minimalistas, né? Quem é racional e minimalista é o quem vive do outro lado do planeta, né? O japonês, é o oriental. A gente é o país do puxadinho, é o país da bagunça, é o país do carnaval, da música. Nós somos coloridos, né? É inevitável isso. Nesse booklet também, você se diz em contemporâneo, inquieto, angustiado, revoltado com os debates da arquitetura brasileira. O que a arquitetura brasileira te incomoda? No leigo aqui, que não tem nada de arquitetura, o que na arquitetura brasileira você fala assim, não, isso me incomoda, isso não é legal? Me incomoda essa repetição de um repertório que aconteceu na década de 50 e 60. O Brasil ficou conhecido no mundo todo como autor de uma grande arquitetura. E essa grande arquitetura só acontece como grande porque ela era resultado de... ela respondia aos valores e aos hábitos das pessoas naquela época. E esse grande sucesso passou a ser virou uma cartilha e os arquitetos passaram a repetir aquela forma até hoje. E isso me cansa. Assim, criou-se uma igreja em torno dessa maneira de fazer arquitetura que é falsa e que é ruim para as pessoas, porque o mundo muda e as pessoas passam a não se identificar mais com esse tipo de arquitetura. Então é uma arquitetura que se torna excludente, que permite com que as cidades se tornem violentas, porque as pessoas não têm mais identidade com o espaço construído. E são páginas viradas. Você vai na Europa, esse repertório já foi deixado para trás, já foi repensado, o mundo está andando para frente, né? Então me cansa um pouco esse debate de se manter esse status quo só porque a gente foi bom isso lá atrás e as pessoas têm preguiça de pensar o mundo hoje, sabe? Bom, eu estou aprendendo isso com você. Como médico, eu nunca tinha ouvido isso, mas é possível dizer que a arquitetura brasileira hoje seja um carimbo que está repetindo modelos, é isso? Exatamente. Existe uma preguiça conceitual, porque o mundo já virou essa página modernista há anos e a gente fica refazendo, revendo, nem revendo, fica repetindo, né? Pura e simplesmente. Hoje em dia, o que se diz a nata da arquitetura brasileira repete um vocabulário, um repertório dos anos 70, dos anos 60, e que, se você for comparar esses dois produtos de arquitetura, você vai perceber que a década de 60 é muito melhor do que se faz hoje. A gente deveria estar fazendo outro tipo de arquitetura. Eu agradeço Miclio, acho que é isso. Ela está me sugerindo ler Arquitetura da Felicidade, do Alain de Botton. Esse do Alain de Botton eu não conheço. Né? É muito legal. É a mesma coisa, isso que você está me dizendo, é a mesma coisa que num outro trecho você disse que você fez uma migração afetiva para a China porque o Brasil não responde mais, não te respondia mais. É disso que você está falando? Eu sempre atento ao que está, ao sensível ao que acontece no mundo. Eu sempre percebia que eu tinha mais similaridade com o vocabulário da arquitetura fora do Brasil do que aqui. Aqui existia um preconceito em relação ao tipo de arquitetura que eu fazia, como se eu fosse um revolucionário, que eu não me considero um revolucionário, eu sou só uma pessoa atenta ao seu tempo. Acabei indo parar na China e pude perceber que esses conceitos que eu trago desde lá de trás, quando eu fiz minha tese e fui visitar o Niemeyer, funcionaram
as pessoas respondiam positivamente ao que eu estava ensinando, ao que eu estava pregando a respeito da arquitetura, de como se fazer arquitetura. Eu fui muito bem recebido na China. Em 2019, eu cheguei a ganhar prêmios de arquitetura na China. Em 2019, eu fui reconhecido como um dos 100 arquitetos mais influentes da China. Isso foi muito bom. 10 anos de trabalho por lá, sendo reconhecido dessa forma, né? Não, sensacional, né? Antes de ir para a China, vou pegando ganchos no que você está falando. Você mora no Brasil uma parte do tempo, outra parte do tempo na China? Como é que é a tua divisão de tempo, de vida? Antes da pandemia, eu ficava 45 dias na China e 45 dias no Brasil, em média. Ficava exatamente 180 dias por ano na China, o que o meu visto permitia ficar na China. Apesar de ter um escritório na China? Apesar de ter um escritório, tem um tempo limite? Porque existia um problema burocrático. Os professores dessa universidade, eles não podiam ser entendidos como permanentes. Então, os professores tinham de ter visto de business. Professor visitante, né? Professor visitante, como é feito em outras universidades. Então, sendo assim, eu não podia, apesar de eu ter condições de ter o visto de permanência, a burocracia não me permitia, a burocracia da universidade não me permitia que o visto fosse de permanência. Então, o visto de business Brasil-China só me permitia ficar 180 dias, inúmeras entradas, mas um total de 180 dias. De novo, antes da gente ir para a China, Fernando, o que você mais sente falta em São Paulo como arquiteto? O que você vê nessa cidade? Você vê essa cidade uma cidade desumanizada, feia? Qual a tua visão de arquiteto da cidade de São Paulo? Eu vejo uma cidade desumanizada, feia, violenta, onde eu não me identifico, onde não se dá valor ao que é público. Isso é o que mais me incomoda, talvez, essa falta de compreensão do que é espaço público, sabe? As pessoas não têm a mínima relação afetiva com o espaço público no Brasil. Se constrói, se destrói com facilidade. Isso me incomoda muito. Você acha que a arquitetura no Brasil ela pode ter uma preocupação social melhor? Porque a gente vê habitação social, de novo, estou falando como leigo. São casas feias, mal feitas. A cultura da moradia popular é horrorosa, né? Eu já vi em outros lugares, em Viena, em Londres, já vi em outros lugares, casas populares que são decentes, são bonitas. Dá para ter beleza em casa popular no Brasil? Eu costumo assim, a arquitetura, o arquiteto, quando ele faz arquitetura, ele tende a pensar, a arquitetura tende a pleitear a unanimidade. A arquitetura não pertence ao arquiteto, ela pertence às pessoas que têm ela ao seu redor. A arquitetura é tudo que nos envolve 24 horas por dia. E pertence a todo mundo, né? O arquiteto precisa ter essa compreensão. A arquitetura, ela precisa permitir o conforto. O conforto não é você ter um sofá fofinho. O conforto de existir no mundo, né? E existir no mundo, estar confortável no mundo, é você perceber que você pertence àquele espaço, que você pertence àquela cidade, que aquilo te significa, né? Que aqueles elementos fazem parte da sua história, da sua afetividade. E isso São Paulo e as cidades do Brasil não contemplam esse tipo de especialidade, de urbanidade. Então, os conjuntos habitacionais são feitos de uma maneira aleatória, sem compromisso com as pessoas. De uma maneira geral, esse é o problema da arquitetura brasileira, a falta de compromisso com as pessoas. As cidades chinesas são diferentes? Também não. Não. Mas algumas cidades, as cidades mais antigas, a gente tem esse tipo de construção. Na Europa existem milhares de exemplos de arquitetura humanista, humana.
Mas na China, alguns grandes arquitetos, a China está muito rica, ela compra o que o mundo tem de melhor, mas tem muitos exemplos de boa arquitetura, de boas novas cidades, tem de tudo na China. A China é uma grande Disneylandia, assim, tem de tudo um pouco. Como é que foi? Você conta que você não falava muito bem inglês, aí você foi convidado a falar, você é professor na China, você começou, e a aula era em português, é isso? Como eu teria, mesmo falando inglês, eu teria um tradutor para o chinês, ter um tradutor em português não fazia diferença. Então, a proposta foi, ó, você pode vir e você pode dar aula em português, sem problema nenhum. Mas eu era completamente macarrônico no meu inglês quando eu cheguei lá. Eu estava vendo uma coisa de história da Revolução Chinesa e vi que o primeiro salão de reunião em Xangai, que teve o museu, o conclave do primeiro Partido Comunista em 1921, está bem no meio de um território yuppie, de um território super... como é que é o nome? Não vi aqui o nome da... É como um shopping center, em céu aberto. E essa coisa do tradicional e do moderno se mistura muito o tempo todo na China? Você preserva, mas moderniza? Como é que é essa interação do velho com o novo? Olha, os chineses abraçaram o capitalismo como o Brasil nunca abraçou. E eles têm uma relação... O Partido Comunista Chinês, de uma certa maneira, cortou as relações com o passado. A Revolução Cultural, ela queimou literalmente todo o passado chinês. Então, essa relação histórica com o passado, com os símbolos do passado, apesar de hoje terem muito vergonha do que eles fizeram com o patrimônio cultural deles, ainda se percebe que o passado não é muito reverenciado, muito aceito. Então, eles tratam muito mal os valores históricos deles. Apesar de eles estarem reagindo hoje, a partir dessa situação de vergonha em relação ao que eles fizeram, é muito difícil o Partido Comunista aceitar erros, né? Mas esse é um erro que eles estão, devagarzinho, estão tentando superar. Mas é irrecuperável, né? Eles queimaram 95% do patrimônio histórico do passado deles, e que era a riqueza da humanidade. Eles têm 5.000 anos de civilização. O passado chinês não fala só de China, né? Fala de humanidade, né? Quem não conhece a história da China, se bem me recordo, o grande salto à frente, que foi uma catástrofe, foi em 58, em 65, o Mao fez a Revolução Cultural e a moçada expulsou os intelectuais, a cultura, foi uma desgraça até hoje, né? Foi uma desgraça. O seu escritório, como é que funciona o seu escritório na China? Então, essa instituição é uma instituição privada que tem um acordo com as duas maiores universidades da China, que é a Universidade de Pequim e a Universidade de Shanghai. E o meu escritório é um edifício que fica dentro da Shanghai Institute of Visual Arts. Fica num bairro de universidades de Xangai, numa cidade universitária. E nesse prédio tem mais ou menos 35 estúdios de profissionais do mundo todo. Hoje nós somos quase 500 arquitetos, 500 professores. Eu ainda sou o único do terceiro mundo, depois de quase 10 anos de instituição. Eu tenho um estúdio de 180 metros quadrados do lado de vários designers e arquitetos de outros países. E como é que é a tua interação com os arquitetos chineses? Você tem um time, é isso? Como é que é? Em função da pandemia, meu escritório foi diminuindo de volume de trabalho, mas ele permanece lá ainda hoje. Mas eu cheguei a ter 10 arquitetos trabalhando, 3 eram brasileiros, 7 eram chineses. Antes da pandemia, esse era o corpo do escritório.
Aliás, só para lembrar, eu já passei desse tema, mas o José Saramago, quando conheceu a Livraria Cultura, disse que aquilo era uma obra de arte. Não era só um lugar para comprar livro, era uma obra de arte, ele falou. Esse eu considero o meu maior prêmio, a minha maior homenagem. Eu tenho um carinho muito especial por esse momento. Pelo que você se apaixonou na China? Olha, eu apaixonei pelo dia a dia do chinês. Na verdade, viver como estrangeiro na China é muito bom. E viver Bom, tendo o status de professor na China é melhor ainda, porque professor, a China respeita muito hierarquias, e o professor ele está no cume da pirâmide, ele é super respeitado, e um estrangeiro professor mais respeitado ainda. Então, eu fui muito bem tratado na China. Todos os estrangeiros são muito bem tratados na China. Então, eu tenho meu dia a dia na China, não há violência na China, não há insegurança. São coisas muito positivas para a vida do seu dia a dia, né? Eu morava perto do escritório, a minha rotina, eu ia de lambreta, eu ia de bicicleta para o escritório. Era muito gostoso. E você me falou, eu não peguei o número exato, 80 cidades chinesas? Quantas cidades chinesas você falou que você já conhece? Eu conheço mais de 120 cidades. Dando aula? Do Oiapoque ao Chuí. Sei. Da Mongólia até o Vietnã, não é isso? Ao Afeganistão, ao sul da China. Sei. Mas dando aula ou Então, indo para conhecer? Eu dei aula em umas 30 instituições na China, pela China toda, e que me permitia, nas minhas horas vagas, visitar vilas, visitar cidades, monumentos históricos. Eu saí muito do circuito de turistas. Então, é uma China que pouca gente viu, pouca gente vai ver, porque, eventualmente, quem tem a possibilidade de visitar a China vai visitar Beijing, vai visitar Xi'an, vai visitar Xangai. Mas eu visitei uns cantos perdidos da China com vilas, com patrimônio, como patrimônio histórico, vilas muito interessantes e monumentos lindíssimos. A China é fascinante. Você já fala chinês, alguma coisa? Não, eu só falo protocolar. Hoje eu falo inglês, mas o chinês só o protocolo. Tá. Como é que você, puxando para o Brasil aqui, você com esse carinho, com esse afeto, trabalhando na China, etc., como é que você recebeu e você sentiu, na pandemia acho que você não estava lá, mas como é que você recebeu e se sabe como é que os chineses receberam esses ataques xenófobos do governo brasileiro, chamando de vacina, um ex-ministro das Relações Exteriores aí fazendo tibitabe aí, imitando o chinês. Como é que você se sentiu? Você notou alguma repercussão, já que você é brasileiro, lá? Olha, a repercussão na China é zero. Zero? Zero. Mas aqui é muito triste saber que a ignorância e o preconceito vê a China dessa maneira, né? A China é um país que tem uma população absurda, são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas precisando de comer, precisando de beber, precisando de trabalhar, precisando... São pessoas como a gente, não são monstros, não são... Apenas nasceram num lugar muito distante daqui, mas é a humanidade como nós. Então é só preconceito e ignorância. Você ficou muito indignado, né? É muito triste ver isso. Né? A Helenice, também, a arquiteta, ela diz assim, quais foram que legado que você acha que você está levando para a China, para a arquitetura chinesa? O que você acha que você está trazendo como novidade para a arquitetura na China?
Olha, eu tive descobri uma lacuna no repertório da arquitetura chinesa, que é ensinar os alunos chineses, os jovens chineses, a saírem da caixinha. A China tem uma educação militarizada. Uma criança chinesa não brinca, ela marcha. Eu estou falando de uma maneira bem genérica, assim, a respeito Sim, sim. da China. E esse extremo respeito por hierarquia impede os alunos de saírem da caixinha, né? Impede deles serem criativos, de ele pensar, de repensar as raízes deles, de repensar a história deles. Então eles ouviam de um professor estrangeiro que eles deviam pensar o futuro deles a partir do passado deles. Eles tinham de descobrir, e isso nenhum professor, por exemplo, da nossa idade, que teve a sua infância na Revolução Cultural, tem essa relação com o passado. Então, foi fazer com os alunos percebiam que um professor estrangeiro estava explicando para eles que o passado deles tinha valor, coisa que nenhum professor chinês explicou para eles. Então eu ensinava, todos os meus cursos eram apoiados em 5 conceitos, que era um conceito de sustentabilidade, que é básico, Uhum. uma China poluída, de uma China de lençóis d'água poluídos, era, eu insisti muito deles perceberem a importância da ecologia, dos reciclados, etc. Outro conceito foi a acessibilidade. A China é muito preconceituosa em relação às pessoas de necessidades especiais. É. Então, eu fazia perceber que na família deles tinham pessoas com necessidades especiais, que eles tinham de perceber que o futuro do design da arquitetura ia pedir uma atitude como designers e como arquitetos a respeito de inclusão. Então, eu explicava o conceito do design universal. Então, eles foram muito sensíveis a esse tema. Outro conceito foi conectividade, que eu chamo de conectividade, que era explicar que o futuro do design da arquitetura tinha de pensar a tecnologia de uma maneira mais amistosa, mais amigável. O quarto conceito era identidade, eles perceberem que a arquitetura é fruto de hábitos e valores, que eles tinham de prestar atenção no passado deles para construir um futuro e não ficar copiando soluções europeias, americanas, japonesas, australianas. E o último conceito era um conceito de humanidade, que eles precisavam perceber que eles também fazem parte de um todo. Eu fazia questão de dar aula em português para eles perceberem que o mundo não é binário, inglês e chinês. Então, eu fazia eles ouvirem o português e eu ensinava para eles que o mundo era feito de muitas linguagens, de muitas culturas, e que essa tolerância precisava ser percebida no trabalho deles, no design, na arquitetura. A ideologia do trabalho, como eu construía a ideologia do trabalho deles a partir daquele momento. E foi muito... eu sentia que eles gostavam muito dessa maneira de pensar, de como sair da caixa, sabe? E era um argumento que os professores chineses não ensinavam, porque eles também não sabiam a respeito disso. Tá. Uma área que eu acho que ainda é muito rudimentar entre os psiquiatras, eu não sei se entre os arquitetos, como eu faço vida acadêmica, tem muito pouca coisa a respeito de arquitetura e saúde mental. Eu acho que essa é uma área fundamental. O que eu vi é assim, a saúde mental em arquitetos, em estudantes de arquitetura, porque trabalha com estresse, com cobranças irrealistas, psicoarquitetura, que é a arquitetura dos hospitais, transformar a humanização os espaços de saúde. Mas tem uma outra coisa que eu acho que a gente muito pouco fala, que é da saúde mental da rua, do bairro, da cidade, né?
Você acha que isso é um tema ainda, não sei na arquitetura, esse é um tema pouco discutido na arquitetura, a questão da saúde mental dentro da arquitetura? É, essa filosofia da arquitetura, existe muita literatura a respeito, mas poucos arquitetos leem a respeito. É, É o espaço existencial, né? Onde as pessoas, o lugar das pessoas no mundo, né? E de que maneira estar no mundo. Como eu insisto nesse tema da identidade, que você constrói o seu espaço, a sua imagem, né? Da mesma maneira que você se veste, você escolhe suas roupas, você escolhe os objetos que você decora a tua casa. Isso eu chamo de conforto. É você uhum, existir pertencendo àquele espaço existencial, aquele lugar. Isso é um debate, ou é uma matéria que os arquitetos deviam conversar mais a respeito, porque eles tratam a arquitetura como objeto. Ah, vou fazer grandes vãos, grandes fachadas, desvinculada dessa relação de identidade das pessoas com o seu espaço existencial. sim. Eu Quer acho dizer que fundamental, a forma fica mais importante que o conteúdo. exatamente. O objeto. Os arquitetos fazem esculturas, não fazem arquitetura, porque a arquitetura tem um comprometimento íntimo com as pessoas, ao passo que a arte não necessariamente tem relação com as pessoas, ela é só fruto da expressão do artista. O artista pode fazer um quadro do jeito que ele quer, quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, mas a arquitetura não. A arquitetura tem necessariamente de ter responsabilidade com as pessoas. Ô, Fernando, estamos falando só nós dois aqui, ninguém está ouvindo. Mas quando você fala essas coisas, deve ter um monte de arquiteto que não gosta de você, ou não gosta de ouvir o que você fala, não é? Provavelmente. É. Eu acho que sim, viu? Você é muito crítico, né? Fica imaginando, que negócio é esse? Então, Não, eu culpo os arquitetos pela maneira de São Paulo ser assim, né? Eu não é. isento os arquitetos, eu culpo mesmo. Os arquitetos têm responsabilidade sobre o mundo construído à nossa volta. Pena que eles não têm noção disso. Essa é a culpa. É. Escuta, eu ocupei 1 hora do seu tempo. Para nós foi uma maravilha. Eu aprendi muito com você. Você é um arquiteto existencialista, filósofo. Adorei ouvir um monte de coisa que você falou. E um monte de gente adorou aqui, né? Olha, a Heloísa está dizendo que o urbanismo tem tudo a ver com o bem-estar coletivo. É verdade. O que eu, que sou um entrevistador naif, não perguntei para você, que você acha que, olha, isso é importante eu falar para as pessoas que estão ouvindo a gente. O que você gostaria de falar ao final aqui que eu não perguntei, que eu não me toquei? Olha, eu acho que a gente passou por um monte de tópicos. Eu não me sinto assim faltante com. Gostei muito desse bate-papo com você. Foi muito fácil e tranquilo. Não, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Tá bom. E você volta para a China quando? Não sabe ainda. Não sabe, a China ainda está fechada para os estrangeiros. Eu imagino que o ano que vem já dê para voltar, né? Esse mundo está tão louco, né? Ainda não, a China não está aberta ainda. Tá. Bom, eu queria agradecer demais a você. Você me deu uma aula maravilhosa. Quem for arquiteto, paisagista aí que estava ouvindo a gente, me perdoe se eu fiz alguma pergunta absolutamente descabida, né? Não, Já que não sou especialista, mas alguém te pergunta qual é a sua cor favorita? laranja. Eu também. A minha casa tem um monte de coisa pintada de laranja, eu adoro laranja. A minha também. Muito obrigado, muito generoso, Fernando, adorei. A gente tem 43 pessoas vendo agora, mas esses vídeos vão ser vistos por mais de 2.000 pessoas depois. Eu agradeço novamente, muito obrigado. Eu Espero agradeço. que a gente possa... Estou à disposição de você, o que você precisar. Muito obrigado. Um abraço a todos, boa noite, muito obrigado. Obrigado, boa noite.